para os irmãos também que estão aí no vídeo. Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente. Nós hoje vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Êxodo capítulo 14, do verso 1 ao 14º verso. Verso 1 ao verso 14. Amém? Para todos encontrarem. Êxodo 14, verso 1 ao verso 14. Título da Sociedade Bíblica do Brasil: Perseguição de Israel. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-os os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte a Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu te peço, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. Toma o meu intelecto, toma os meus sentimentos, e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, Pai querido, venha do teu coração para os nossos corações. Ó Santo Deus, iluminai as nossas mentes através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. Toma, Senhor, em tuas mãos também os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, abrindo igrejas, pregando o teu santo evangelho, discipulando pessoas. Dê forças a cada um deles,
Envia, Senhor, tudo aquilo que é necessário, fortificando, dando ânimo, e que o seu evangelho, Pai querido, continue se propagando aos 4 cantos dessa terra. É o que nós te pedimos, Senhor, e lhe agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus, meus irmãos. Amados, deixa eu só beber um golinho d'água aqui. Amados, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos crentes em Corinto que as coisas que aconteceram com Israel no Antigo Testamento aconteceram para serem exemplos para nós hoje. A passagem que temos diante de nós é exatamente isso. A nação de Israel, que estava em um ponto que muitos de nós já estivemos, estamos agora, ou um dia estaremos. Eles estavam entre uma rocha e um lugar duro. Eles estavam encurralados. Eles estavam na frente o mar e atrás o exército do faraó. Esse ditado escreve uma série de situações que nós habitualmente passamos, né, irmãos? Momentos em que nos encontramos lutando com as circunstâncias ao nosso redor. Às vezes, assustados e muitas das vezes frustrados por não saber o que fazer. Aparentemente, não havia saída para o povo de Israel. Aparentemente, muitas das vezes, estamos em circunstâncias que entramos e parece que não há saída. Mas vamos aprender através desse texto como Deus agiu na vida deste povo e como exemplo Deus age em nossas vidas também. Amém, igreja? As dificuldades, amados, elas não são tão significativas. Muitas das vezes você pode estar parando e pensando assim: ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Está falando que as dificuldades que eu passo não é significativa? O senhor parece que não enfrenta a luta? Não, pelo contrário. Tem um padrão veneno, se quiser só falar comigo. Não é isso, irmãos, mas é o grau de significado, o grau que nós colocamos essa significação na nossa vida. Esse é o problema. Qual é o grau da significação que você está dando para a sua prova, para a luta que você está passando? Então é isso que nós devemos parar e pensar. Olha o que diz aqui no versículo 4 de Êxodo, capítulo 14. Diz o seguinte: endureceu o coração de Faraó para que os perseguisse, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Amados, todas as provas que enfrentamos e todas as lutas que enfrentamos, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro nos diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro está falando? Pedro nos lembra, irmãos, que as provações são parte normal da vida do cristão. Pedro nos lembra que esses momentos difíceis fazem parte do nosso cotidiano. Lá no Salmo 73, Asaf, o salmista, ele começa a ver uma situação onde ele estava passando, era um momento difícil, mas ele começa a olhar os ímpios, e ele começa a olhar as pessoas, como os ímpios que não seguiam a Deus, como se eles estavam prosperando e que nada acontecesse com eles, enquanto aqueles que procuram fazer justiça, procuram andar reto, têm os seus problemas. Ele diz que quase escorregou por olhar para o que achava ser algo totalmente injusto. Asaf estava olhando a vida das pessoas, o salmista, e olhando que, como se eles não tinham problema. Olha como eles estão, olha a fartura deles. Estava no Salmo 73, e Asaf quase caiu por causa disso. Deus
o permitiu ver que a hora deles estava chegando. Deus mostrou ao salmista o fim daqueles o qual não seguiam sua palavra. Asaf, ele fala no Salmo 73, quando ele chega ao templo, quando ele chega à igreja, ele entende, e Deus ministra ao coração dele, ele entende o fim dos ímpios. Amados, a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Por isso que nós temos que olhar para as circunstâncias em que vivemos e colocá-las diante de Deus. Tem até um ditado aí agora, né? Não fale para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. É um jargão, né? Mas é verdade, nós temos que... Nosso Deus é infinitamente superior a qualquer coisa que possamos passar. E nós entramos em outra circunstância, é que nós vemos aqui Deus no controle de todas as coisas. Deus, ele podia abrir o mar vermelho, sem aquela perseguição de Faraó, sem a perseguição dos egípcios, poderia. Israel já estava muito à frente, mas Deus queria mostrar que ele tem o controle de todas as coisas, e que ele tem o controle da minha vida e da sua vida, das nossas vidas, meus irmãos. O verso 1 aqui de Êxodo 14 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés. O verso 1 é esse: disse o Senhor a Moisés. Amados, o que Deus disse, o que Deus ordenou você fazer, o que Deus vem inspirando o seu coração, iluminando o seu coração, através da palavra, através do Santo Espírito, o que Ele manda fazer, Ele dá resposta. Eles não estavam sozinhos no deserto. Deus estava guiando a cada passo, a cada caminho. Deus é quem determinou. Olha aqui no verso 2, diz aqui: fala aos filhos de Israel que retrocedam, ou seja, que voltem, e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Ou seja, fala para o povo, Moisés, para eles voltarem e ficarem no lugar que eles vão ficar encurralados. Fala para o povo, Moisés, que eles vão para ali, na frente vai ter o mar, e atrás, se viesse o exército, não tinha como eles saírem. E Deus ainda endureceu o coração de Faraó, e Faraó veio com todo o seu poder, o maior império daquela época, veio contra eles. Deus, irmãos, disse exatamente aonde eles deveriam ficar, e Deus falou para eles aguardarem ali, porque haveria um livramento divino. Eles encontraram dificuldades, eles estavam em um momento difícil, olha aqui o verso 9, verso 9, perseguiram os egípcios e todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte a Baal-Zefon, justamente aonde Deus mandou eles ficarem. Faraó veio com todo o seu poderio. Eles estavam exatamente na vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus. Eles estavam exatamente debaixo do desígnio do Senhor. Deus os havia mandado esperar lá.
Amados, nossas dificuldades não nos provam nada a respeito de Deus. As nossas dificuldades podem ser grandes, mas Deus não está limitado por motivo nenhum. Ele é Deus, irmãos. Ele é soberano. Ele é poderoso para operar qualquer milagre que seja necessário. Às vezes as pessoas ficam olhando para Faraó e seus cavalos e ficam perguntando: como Deus pode permitir que isso aconteça com essa pessoa ou comigo? Na realidade, algumas situações são de nossa própria autoria, são de nossas próprias falhas, por não querer fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes eles são por direção divina, são por direção de Deus. Tudo o que estava acontecendo estava debaixo da vontade de Deus. Tudo. Deus é soberano, meus irmãos. Muitas das vezes as circunstâncias tentam apagar isso da nossa mente. A soberania dele, ele não saiu do trono, ele continua controlando tudo. Tudo. Ele escolhe fazer o que quer, quando quer, com quem quer que seja, a hora que ele quer. Ele é Deus. Deus estava realizando o seu plano e propósitos. Versos 3 e 4 dizem o seguinte: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Ele assumiu, Deus mostrou que eles estavam presos, eles não tinham como sair. Ele viu, Faraó, ele viu a oportunidade de se vingar de Deus através do seu povo. Ele estava zangado, ele estava irado, e Deus ainda diz que endureceu o coração dele. Deus também estava realizando o seu plano no povo. Eles estavam sendo usados por Deus para cumprir os seus propósitos. Esses propósitos não foram compreendidos rapidamente por Israel, mas eles teriam benefícios para eles se aprendessem a obedecer ao Senhor. Amados, muitas das vezes as coisas vêm na vida da gente a cavalo, né? As coisas vêm. Aqui foram vários cavalos, né? Em carro. A situação que estava difícil. Assim como nenhum homem está sozinho, nenhuma provação ela vem sozinha. Ela vem a cavalo, como o pessoal fala, os antigos falam, bem rápido. Nossas vidas e tudo o que acontece, irmãos, são parte do plano e propósito de Deus. É tudo o que está acontecendo e acontece conosco, Deus está executando o plano dele, está movendo. Ele está muitas das vezes quebrando-nos e nos ensinando a depender dele. Muitas das vezes, quando nós colocamos o nosso ego na frente, ou colocamos a nossa vontade, nós acabamos fazendo as coisas um pouco mais difíceis para nós mesmos. O povo até que obedeceu, eles foram rapidamente. Então, guardem isso. Deus está no controle, seja qual for a situação que você esteja passando, seja qual for a situação que você venha a passar.
Deus tem o controle de todas as coisas. Tem o controle de todas as coisas. E Deus, Ele tem um propósito com as dificuldades que cada um de nós passamos. Deus aqui, o propósito era glorificar o nome dEle. Mostrar ao Egito, para não mexer mais com aquele povo. E mostrar ao povo o tamanho do Deus que eles estavam servindo. Deus teve suas razões com o povo de Israel. Deus sabia o que eles iriam enfrentar nos próximos dias. Ele queria fornecer a eles uma amostra de seu poder milagroso. Ele queria capacitá-los para as próximas batalhas, assim como nós. Tudo era, portanto, para instruí-los, para prepará-los. Muitas das vezes, as provas vêm sobre as nossas vidas, irmãos. É para nos instruir, é para nos preparar. Se eles não tivessem chegado a este ponto, eles não poderiam ter visto o grande poder de Deus operando um duplo milagre. Se eles não tivessem obedecido ao Senhor, eles não veriam Deus operar um duplo milagre. Obedeçam a Deus. Se Deus, muitas das vezes, manda nós fazermos algo, faça. Se Deus manda ficar parado, fique. Ele os livrou e o Egito, o exército do Egito foi destruído. Deus fez isso de uma forma simples e poderosa. Há coisas que Deus quer nos mostrar e Ele nos leva a lugares como esse, a lugares sem saída. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo nos diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. As nossas vidas, irmão, o nosso andar, o nosso proceder é para glorificar o nome do Senhor. O Senhor, Ele usa a minha vida, Ele usa a sua vida, Ele usa as nossas vidas para glorificar o nome dEle. Ele nos abençoa. Esse povo foi abençoado. Nós temos que tomar cuidado com as nossas reações diante desses momentos que estamos entre o mar e o exército de Faraó, vamos dizer assim. Primeiro, vamos observar a maneira que Israel, o povo de Israel agiu. No verso 10 diz aqui: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amados, até aí maravilha, tiveram medo, clamaram a Deus, buscaram a Deus. Mas logo depois isso foi desenvolvendo neles um outro aspecto. Eles ficaram com raiva de Deus. Eles ficaram com raiva de Moisés. Ser pastor não é fácil, irmão. Porque Deus coloca algo em nossos corações. E nós temos que falar aquilo que Deus falou. E muitas das vezes, igual Moisés aqui, muitas das vezes a pessoa não vai entender. Até ver um milagre acontecer. E às vezes ficam com raiva de Deus e do pastor que está na frente, coitado, só está obedecendo aquilo que Deus manda fazer. Mas é assim mesmo, Deus dá resposta, amém, irmão? Deus dá resposta. O povo aqui ficou com raiva de Moisés. E disseram coisas que realmente não queriam dizer. Eles começaram a falar: Moisés, por que nos trouxeste para cá? Moisés não tinha tanto túmulo lá no Egito, não, para enterrar gente. Então Deus mandou vir para cá, para todo mundo morrer no deserto.
Amados, nós temos que tomar cuidado e observar os milagres de Deus na nossa vida, porque dessa forma que o povo estava agindo, o povo já estava se esquecendo dos sinais que Deus manifestou lá no Egito. O povo estava esquecendo dos sinais que Deus estava manifestando no deserto até eles chegarem até o Mar Vermelho, esquecendo da coluna de fogo que estava ali os protegendo e aquecendo, esquecendo da nuvem que os direcionava, da comida que caía do céu. Amados, olhem para aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. É difícil esses momentos de estarmos encurralados, é difícil, mas é momento de olharmos para Deus, é momento de olharmos para o que Deus também já fez. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No verso 13 e 4, nos mostra a maneira de como eles deveriam ter reagido. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará, que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós buscareis. Primeiro, Moisés fala: gente, calma aí, não temais, Deus é conosco, Deus é contigo, não temas. Depois de Moisés, ele disse: fica parado, fique calmo, não perca a cabeça diante dessas circunstâncias, não fale coisas que depois você vai se arrepender. Confie em Deus, espera nele, e o mais ele fará. O povo aqui estava desesperado. Deus tira a coluna, os carros vêm, eles veem aquele movimento, e quando uma tropa dessa vem, chega o barulho, o chão chega a tremer. Veja a salvação do Senhor. Procure o que Deus está fazendo, irmãos, diante da sua dificuldade. Olhe para a dificuldade que você está passando e olhe o que Deus está fazendo. Deus está dando sinais, e Deus dá sinais. É que muitas das vezes a nossa visão fica embaçada pelo tamanho do problema que está à nossa frente. E muitas das vezes perdemos a sensibilidade de ouvir o que Deus quer que nós venhamos a fazer. Elias perdeu essa sensibilidade por um momento, quando Jezabel ameaçou ele. E ele queria a morte. Ele pediu: Deus, quero morrer. E Deus cuidou de Elias. Deus o alimentou, o levou para uma caverna, e ele ficou lá, até que Deus veio uma brisa, ensinando Elias a voltar a ter a sensibilidade de ouvir novamente, e de ver o que ele estava fazendo. E Elias gritava: ah, Senhor, mas todo mundo morreu, só tem eu. Aí o Senhor fala para Elias: Elias, ainda tem 7.000 lá que não dobraram as mãos, os joelhos a Baal. Amados, as dificuldades nos fazem perder a visão daquilo que Deus tem para nós e tem nos dado. Por isso que nós temos que procurar, dentro das circunstâncias difíceis, a salvação do Senhor. Moisés estava falando para o povo aqui antes de abrir o Mar Vermelho. O mar ainda não estava aberto, não. No verso 14 aqui, veja a salvação do Senhor, no verso 13.
E ele diz: o Senhor, quem vai lutar, irmãos? É outro problema que muitas das vezes nós agimos de forma errada. Nós começamos a querer, a resolver, lutar, mover o problema por nossas mãos. E muitas das vezes o problema a gente não vai conseguir resolver por nossas mãos. E Deus nos coloca em situações de totalmente dependendo dele para ele nos ensinar. Olha, quem vai resolver sou eu. E a gente fica brigando com Deus: eu vou tentar, eu vou fazer. Por mais, irmãos, que seja nobre a nossa atitude, ou na circunstância que devemos agir, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar por nós mesmos. E dependemos dele para mudar. Moisés fala: o Senhor lutará por você. É o Senhor que lutará por mim, é o Senhor que lutará por nós, irmãos. É Ele que está lutando por você. É Ele que está dentro desse turbilhão que muitas das vezes você possa estar passando. Ele está te direcionando. Ele está te ensinando, Ele está nos ensinando. A ameaça continua. Os carros de Faraó continuam vindo. Lutará por você. Confie nele para cuidar da sua situação. Outro ponto que ele nos ensina: que nós devemos ficar calados. Pare de reclamar. Pare de reclamar da sua situação, da circunstância que você está passando, e comece a ouvir mais. Ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a gente passa por circunstâncias e começa, reclamar. E Deus está falando, a gente está falando junto. Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus se nós reclamamos o tempo todo? Esse texto nos ensina que nossas reações nas dificuldades geralmente não determinam onde sairemos, mas elas apenas determinam se vamos ou não nos beneficiar da experiência com Deus, se nós vamos ou não aprender com aquilo que Deus está nos ensinando. Deus muitas das vezes nos coloca em dificuldades para que Ele possa nos colocar, irmãos, de joelhos. O povo aqui no verso 10 teve até quando eles sentiram medo, o que eles fizeram? Clamaram a Deus. Até aí, beleza. O problema foi o depois. Deus nos coloca em certas dificuldades, em certas situações, porque Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir que você confia nele, que você está declarando que Ele pode mudar a circunstância da sua vida, das nossas vidas. Quantos homens e mulheres de Deus, irmãos, nós vemos clamando na Bíblia, em situações como essas, de estarem encurralados, de não terem, aos olhos humanos, não terem saída. Se você está em um vídeo, está sem Cristo, Ele pode permitir que você fique entre uma rocha, entre um mar e um exército, para que você venha reconhecer que Ele é o Senhor e Ele agir e libertar da situação que você possa estar passando. Como crentes, aqueles que já tiveram uma experiência e conhecem a Deus, como crentes, Ele nos leva a lugares difíceis para testar a nossa fé, para curar a nossa fé, para poder, como nós cantamos aqui na canção, para o ourives, quando ele pega a prata, ele eleva a uma temperatura extrema, onde ela derrete, e ali ele vai tirando as impurezas da prata ou do ouro. Assim é a nossa vida. O Senhor eleva, as dificuldades são justamente para isso, para nos refinar, para nos purificar.
E hoje, você está num momento difícil como esse, que nós estamos relatando aqui, como estava o povo de Israel. Você se sente sobrecarregado pelas circunstâncias da vida. Você sente que Deus, muitas das vezes, parece que não está ouvindo, ou não se importa com o seu problema. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, seja achado em louvor, honra e glória na manifestação de Jesus Cristo. E olha, quem está nos falando e quem me está dando um exemplo é um homem que passou por isso. É um homem que foi provado em todo o tempo a sua fé. É um homem que chegou a negar o seu Senhor, o nosso Senhor e Salvador. É um homem que estava desesperado, achando que tudo tinha acabado para ele. Tanto é que quando Jesus ressuscita, ele fala: olha, diga aos meus irmãos, e a Pedro? E a Pedro? Esse recado estava dizendo: olha, Pedro, eu não esqueci de você não, que eu vou se encontrar. E ele tem todo cuidado com Pedro. Enquanto a Pedro, naquele mesmo momento, como da primeira vez, no mar, pescando, ele dá a mesma instrução para Pedro. Pedro pesca novamente, faz a pesca novamente. E quando aquilo acontece, Pedro vê que é o mestre que está na parada. E ele está ali preparando o fogo. No mesmo momento onde Pedro negou, ele faz Pedro dizer 3 vezes que o amava. E ele dá a Pedro uma incumbência: pastor de nós enfermos. Às vezes a luta que você, que nós estamos passando, irmãos, às vezes não, com certeza. Primeiro, é para purificar a nossa fé. E também glorificar o nosso Deus. Nós devemos tirar um aprendizado com essa mensagem. Primeiro, que Deus sabe exatamente o que você, o que nós estamos passando. Ele conhece as nossas vidas, Ele te conhece melhor do que qualquer um. Segundo, Ele tem um plano e você faz parte desse plano. Terceiro, assim são as dificuldades que Ele permitiu que entrasse em sua vida. Foi Ele quem permitiu. Confie em Deus. Entregue a Ele hoje. Você que está aí no vídeo, se você nunca o aceitou, se você nunca reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, confie nele para a sua salvação. Peça a Ele: Jesus, entra em minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu confio no Senhor, porque assim como o Senhor livrou aquele povo de Israel, o Senhor pode me livrar. Se você é crente, confie nele para obter forças e libertação através das provações da vida. Porque é nele. Grave essas palavras que Moisés disse ao povo, irmãos: não temais, fique parado, fique calmo, não perca a cabeça, veja a salvação do Senhor, procure o que Deus está fazendo através desta provação que você está passando, dessa dificuldade, e tenha certeza no seu coração que o Senhor lutará por você, e Ele está lutando por você. Confie nele para cuidar da sua situação, e vai acontecer algo maravilhoso, maravilhoso, que o Senhor nos faz e nos ensina a nos calar diante da magnitude do poder. Não reclame, glorifique a Deus. Sabe, diga
diga a Deus: Senhor, eu não entendo, eu não sei porquê disso, eu sou limitado, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor me chamou não para que eu morresse nesse deserto, mas para que eu atravessasse o mar vermelho. Esse povo, por ouvir a Moisés, ouvir a Deus mandou um vento que abriu o mar de um lado e do outro, secou aonde eles iam passar. Eles passaram com pés enxutos. Quando eles estavam terminando, eles estavam atravessando, o Senhor tirou a coluna de fogo que impediu os carros de Faraó vir. O carro começaram a vir, entraram dentro por essa passagem. E o mesmo Deus que mandou Moisés tocar nas águas para que ela abrisse. Ele virou para Moisés e falou assim: Moisés, toca nas águas. O mar vai fechar. Vocês nunca mais vão ver isso. E o Senhor fez isso por amor ao povo, por amor a nós. O Senhor, irmãos, Ele desbarata exércitos por causa daqueles a quem Ele escolheu. Amém. Por isso que a palavra diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus nos refina. Se Deus está te refinando, se você está passando um momento difícil, continue glorificando a Deus, continue agradecendo a Deus, porque Ele tem cuidado de você e é porque Ele quer te usar mais ainda. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor para encerrarmos nosso culto. Senhor Deus, Pai querido e amado, conhece os nossos corações. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor conhece a dificuldade de cada um dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão aí no vídeo. Senhor, Pai, sabe de tudo o que passa nas nossas mentes. Senhor, toma cada vida. Senhor, tome cada circunstância. Senhor, nós cremos em milagres. Cremos que o Senhor é o mesmo que operou aqui com o povo de Israel, como nós acabamos de ler. O Senhor é o mesmo que opera nos dias de hoje. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos mandou ficar parado, é porque o Senhor nos dará o livramento. Nós cremos, Senhor, se o Senhor nos mandou ficar quieto, é porque o Senhor irá à nossa frente e guerreará por nós e falará por nós. Ó Deus querido e amado, toma, Senhor, cada impossibilidade aqui em Tuas mãos, nós te pedimos, porque Tu és o nosso Deus, nós não temos outro a quem clamar, e não queremos clamar a nenhum outro, porque nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o nosso Salvador, e reconhecemos, Senhor, que tudo o que passamos é para a honra e glória do Teu nome. Cremos no Teu poder, cremos em Ti, Altíssimo. Nós te pedimos, em nome de Jesus, move essa circunstância, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor, na vida de cada um de nós, para que em tudo, ó Pai, para assim como o povo egípcio viu, Senhor, que o Senhor era Deus, que o povo deste mundo, ó Pai, contemple e veja, ó Deus, que Tu és o Deus soberano, que Tu és o Deus que cuida de nós, que Tu és o Deus, Senhor, que tem nos guardado e nos livrado de todos os males. Nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nos calamos diante da Tua santa presença, porque sabemos, ó Deus, que Tu podes transformar todas as circunstâncias. Toma, Senhor, cada batalha aqui apresentada, coletivamente e individualmente. Te pedimos, ó Deus, as Suas mãos poderosas e o Seu livramento, Pai querido e amado, em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome em cada uma dessas situações, em cada uma dessas circunstâncias. Em nome de Jesus nós clamamos e pedimos. Continua conosco, ó Deus, durante essa semana, aonde colocarmos a planta dos pés, a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar. Guarda, Senhor, nos livra, continua nos livrando, a nós e a cada membro dessa igreja, a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Livra-os dos males,
em nome de Jesus. Nós te pedimos e lhe agradecemos. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.